Boa tarde, meu nome é Maria Luísa e o nosso grupo é composto por mim, pela Clara Oliveira, Daniele Martins, Dana Almeida e Thaís Tobinelli. Nós vamos apresentar o seminário sobre o manejo sanitário do carbúnculo sintomático e da hemeriose, para a disciplina de caprino, ovino e equidicultura, ministrada pelo professor Marco Túlio Costa. O seminário irá abordar sobre etiologia, epidemiologia, sinais clínicos e lesões, diagnóstico e profilaxia e controle, tanto para o carbúnculo sintomático quanto para a hemeriose. A introdução. A caprino e ovinocultura são atividades de extrema importância socioeconômica no Brasil, especialmente na região Nordeste. Porém, a produtividade pode ser limitada devido a problemas nutricionais, de manejo e sanitários. Para garantir um desenvolvimento sustentável e melhores desempenhos dos caprinos e ovinos, o conhecimento sobre medidas de manejo e principais enfermidades que acometem esses animais é fundamental. O manejo sanitário engloba práticas que visam a redução de doenças, através do controle e prevenção, de modo a evitar também perdas econômicas e, portanto, garante o bem-estar animal, a produtividade e o lucro para o produtor. Dentre as doenças mais comuns em caprinos e ovinos, tem-se o carbúnculo sintomático e a hemeriose, ou coccidiose, que possuem características distintas e são responsáveis por grandes perdas tanto no rebanho quanto econômicas. Então, o objetivo desse seminário foi caracterizar o manejo sanitário para o carbúnculo sintomático e a hemeriose, com os principais aspectos de cada doença e modos de diagnóstico, profilaxia e controle. Sobre a etiologia do carbúnculo sintomático, dentre as características gerais, a doença também é conhecida popularmente como peste da manqueira ou perna negra. É uma clostridiose, ou seja, é provocada por uma bactéria gram-positiva anaeróbia de espécie Clostridium shalvii. Essa bactéria possui 4 toxinas principais, alfa, beta, gama e delta, que serão responsáveis pelas manifestações clínicas como a necrose e a hemólise. Além disso, também possui capacidade de esporular, sendo resistente e permanecendo no ambiente por períodos prolongados. Devido às toxinas, essa bactéria causa uma infecção classificada como mionecrose, levando a quadros agudos ou hiperagudos, com toxemia, que são comumente fatais. Ocorre em maior frequência em ovinos do que em caprinos e raramente acomete equinos. Sobre a epidemiologia, alguns aspectos relevantes são a distribuição do carbúnculo sintomático, que está disseminado por todo o território nacional, especialmente na região sul do Brasil. A incidência sazonal, com maiores ocorrências durante a primavera e o outono. Acomete mais animais jovens, com idades abaixo de 3 anos, e apresenta uma morbidade entre 5% e 25%, e letalidade de até 100%, sendo uma enfermidade de alta importância econômica. As formas de transmissão podem ser exógenas ou endógenas. As formas exógenas incluem a ingestão de esporos da bactéria presentes na água ou alimentos dos animais, pastagens contaminadas com sangue ou líquidos provenientes de animais com alta carga de infecção e feridas na pele ou mucosas. Pode ocorrer principalmente na época seguinte à erupção dos dentes permanentes, e esse é um dos motivos por acometer mais animais jovens. Na infecção endógena, há a translocação dos esporos presentes no intestino para o tecido muscular, onde vão ficar latentes até que haja condição propícia ao seu desenvolvimento. E sobre a patogenia, os esporos vão se desenvolver no animal em casos de traumas ou lesões musculares que resultem em um ambiente anaeróbico. Também podem ocorrer infecções concomitantes a outros micro-organismos que gerem esse ambiente e as condições adequadas para os esporos se desenvolverem. Sobre os sinais clínicos, os animais costumam apresentar febre alta, anorexia, mucosas hiperêmicas, apatia, claudicação e é comum a doença evoluir rapidamente e levar à morte. Nesses casos, quando tem morte, o animal ele apresenta crepitação dos músculos que foram afetados pela bactéria.
Quando tem lesão da musculatura, o animal ele apresenta dificuldade em se mover e é isso que vai resultar em uma intensa claudicação. A principal lesão que ocorre é onde a bactéria se instala, que vai levar a uma necrose na musculatura. E é muito comum ter os membros posteriores e anteriores aumentados de volume, além também de edema e efizema difuso em todo o corpo do animal. Também pode ser encontrado hemorragia multifocais por todo o corpo. Como mostra nessa imagem aqui, na verdade é uma imagem de bovino. Eu quase não encontrei imagens de ovino e caprino com sinais característicos de carbúnculo e também a literatura ela foca mais em casos de bovino. Mas dá para ver que o animal ele apresenta esse aspecto inchado, ele já está morto, né? Ele apresenta esse edema difuso e ao toque dá para notar uma crepitação por causa do efizema subcutâneo. E essa outra imagem aqui, ela demonstra uma musculatura necrosada. O diagnóstico, ele principalmente é feito por meio da anamnese e dos sinais clínicos, ou também pode identificar o agente nos tecidos após a morte, ou fazer um histopatológico também. As técnicas de diagnósticos mais realizadas são o isolamento e a identificação do agente, né, que faz a imunofluorescência direta, imunohistoquímica e o PCR. E também pode ser identificado a toxina nos materiais provenientes das lesões. Boa tarde, meu nome é Daniele e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre profilaxia e controle do carbúnculo sintomático. Bom, a erradicação dos clostrídeos é praticamente impossível devido à sua resistência na natureza e por fazer parte da microbiota digestiva dos animais e também da microbiota do solo. Sendo assim, o sucesso no controle do carbúnculo sintomático se dá através do manejo adequado e vacinação de todos os animais. Devido ao curso superagudo da doença, os animais acometidos pela mesma devem ser tratados com urgência, com administração intravenosa de altas doses de penicilina. Animais no início da infecção ou aqueles em que a lesão muscular não está tão disseminada têm maiores chances de recuperação, mas em geral os tratamentos não são bem-sucedidos. Dessa forma, medidas profiláticas associadas à vacinação são mais importantes do que o tratamento. Se ocorrerem surtos da doença, os animais devem ser vacinados ou revacinados, e a transferência dos animais para áreas distantes pode ser uma estratégia a ser adotada. Carcaças de animais infectados devem ser incineradas para prevenir a disseminação da bactéria. Um programa de vacinação deve ser estabelecido para o rebanho, sendo que a primeira dose deve ser administrada 60 dias após o nascimento, a segunda dose 4 semanas antes do desmame ou no período do mesmo, e após a segunda dose, o reforço deve ser feito anualmente e a via de administração é subcutânea. Quanto às vacinas disponíveis no mercado, são disponíveis as vacinas monovalentes e as vacinas polivalentes. As vacinas monovalentes protegem os animais apenas contra o carbúnculo sintomático, uma vez que é produzida apenas com o Clostridium shavoi. As vacinas polivalentes protegem os animais contra a enterotoxemia, protegendo contra outras clostridioses, como o tétano e o botulismo, pois ela é produzida, além do Clostridium shavoi, com o Clostridium perfringens e o Clostridium sordelli. Falando um pouco agora sobre a eimeriose ou coccidiose. A coccidiose é uma enfermidade infecciosa causada por protozoários coccídeos do gênero Eimeria, pertencente à subclasse Coccidia e à família Eimeridae. Tem ampla distribuição mundial e infectam preferencialmente células intestinais dos ruminantes. A Eimeria apresenta grande especificidade pelo hospedeiro, porém, algumas espécies podem parasitar tanto ovinos quanto caprinos. Dentre as espécies de Eimeria que acometem os caprinos, podemos citar 9.
Alguns exemplos são a Eimeria arlongi, Eimeria christenseni e a Eimeria caprovina, que também afeta os ovinos. E dentre as principais espécies que acometem os ovinos, também podemos citar 9. Algumas delas são a Eimeria ovinoidalis, Eimeria crandalis e a Eimeria caprovina. Boa tarde, o meu nome é Clara e eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre a epidemiologia. Então, essa doença ela também é conhecida como curso de sangue, ou então diarreia vermelha, isso devido à diarreia líquida de coloração escura, com odor forte e que contém muco e sangue. Ataca, na maioria das vezes, os animais jovens, podendo atacar também os animais mais velhos, em casos de propriedades onde há um manejo incorreto, ou então onde os animais estão submetidos a estresse. Essa doença ela é responsável por grandes perdas econômicas, isso devido à elevada mortalidade e também pelo desempenho insatisfatório dos animais, e está distribuída por todo o país. Bom, falando sobre as formas de transmissão, é importante a gente saber como funciona o ciclo da Eimeria, e eu vou explicar através da imagem. O ciclo de vida ele começa com a ingestão de oocistos maduros, onde cada oocisto infeccioso ele é formado por 4 esporocistos e, por sua vez, cada esporocisto contém 2 esporozoítos. Os sais biliares e a quimiotripsina estimulam a liberação dos esporozoítos do oocisto e, uma vez liberados, os esporozoítos invadem as células intestinais, iniciando o estágio de desenvolvimento assexuado, que é denominado esquizogonia. Após o número variável de ciclos assexuados, os gametas eles são formados e o estágio de desenvolvimento sexual começa. Então, a fase sexual, ela termina com a produção e liberação de oocistos no lúmen intestinal. Esses oocistos vão ser liberados para o ambiente através das fezes, e uma vez no ambiente, eles devem esporular para se tornar infectantes. O processo de esporulação geralmente leva de 2 a 3 dias, dependendo das condições ambientais. Então, voltando à transmissão. Ela ocorre através da ingestão de oocistos esporulados, que vão estar presentes em água ou alimentos contaminados com fezes de animais portadores do coccídio. Deve-se levar em consideração que os oocistos, eles são estruturas muito resistentes e são resistentes à ação da maioria dos desinfetantes comerciais que são usados normalmente, e a sua destruição ela é pela dessecação, luz solar direta e pelo calor. Falando sobre a patogenia. Então, após a infecção do animal, os oocistos eles liberam as formas infectantes, que é os esporozoítos, e vão, via sanguínea, a diferentes órgãos, e vai ocorrer a reprodução assexuada. Vão penetrar nas células do trato gastrointestinal, causando aí uma destruição dessas células, e quando esse parasitismo ele é muito intenso, pode ocorrer também a destruição de áreas muito extensas do intestino, e vai causar um desprendimento de fragmentos de mucosa e até hemorragia, que vão ser observadas nas fezes. Isso fará com que haja um acúmulo de líquido na luz intestinal e vai resultar na diarreia, podendo evoluir para o choque e morte do animal, devido ao desequilíbrio eletrolítico causado. As alterações funcional dependem da localização, grau de agressão tecidual e também da quantidade de oocistos esporulados que foram ingeridos. Falando sobre os sinais clínicos e as lesões. Bom, começando falando nos ovinos. Se caracteriza por uma diarreia severa e escura, febre, anorexia, perda de peso, redução na conversão alimentar, produção de lã de qualidade inferior e até a morte. Quando esse parasitismo ele ocorre pela Eimeria suerne, pode até levar a sintomas nervosos no animal. E a maioria dos animais se recuperam, porém,
A mortalidade ela é variável e fica em torno de 10% dos animais afetados. Agora, falando em caprinos. Em criações intensivas de caprinos, os sintomas aparecem em cabritinhos de 1 a 3 meses de idade e consistem em mudanças de atitude, sonolência e sede intensa. Então, dentro de poucos dias, aparece anorexia, diarreia, pelo arrepiado, fraqueza e alguns animais podem até morrer. As complicações pulmonares, elas são extremamente comuns, então, portanto, é frequente o animal se recuperar da coccidiose e morrer de pneumonia, ou então apresentar sintomas das duas doenças. A mortalidade em caprinos é baixa, ficando aí em torno de 10 a 20% dos animais infectados. Mas isso não quer dizer que não atinja níveis mais elevados do que esses. Bom, sobre a forma severa da doença em caprinos, ela é causada normalmente pela Eimeria christenseni e é caracterizada por diarreia profunda, escura e fétida, contendo fragmentos da mucosa intestinal e com uma alta mortalidade. A forma branda, ela é causada por outras espécies de Eimeria, ou então pela ingestão de pequeno número de oocitos, e tem os sinais clínicos mais discretos, que na maioria das vezes nem é percebido pelo criador. E o resultado da forma branda é o baixo rendimento dos animais. Boa tarde, eu sou a Thaís e vou falar sobre o diagnóstico e medidas de profilaxia e controle contra a coccidiose. O diagnóstico de infecções por Eimeria em ovinos é baseado em vários aspectos, dentre eles o epidemiológico, sinais clínicos, idade dos animais atingidos, resultado da contagem de oocistos por grama de fezes, o OPG, achados patológicos e na espécie da Eimeria envolvida. E para isso é necessária a utilização de exames laboratoriais, por exemplo, exames coproparasitológicos, histopatológicos e técnicas de biologia molecular. Porém, o resultado do coproparasitológico não é suficiente para o diagnóstico individual da coccidiose, porque nem sempre os animais que apresentam sinais clínicos apresentam altos índices de eliminação de oocitos nas fezes. E caso haja óbitos, deve-se realizar a necrópsia com a finalidade de identificar áreas com alterações que sejam compatíveis com coccidiose, podendo realizar exame direto com raspado da mucosa intestinal. E o diagnóstico em caprinos pode se iniciar através de uma avaliação clínica, finalizando com o diagnóstico definitivo, utilizando exames de contagem de ovos por grama de fezes, o OPG, e oocistos por grama de fezes, o OPG. Na imagem podemos observar a presença de oocistos não esporulados. Sobre a profilaxia para a coccidiose, ela pode ser realizada através de práticas sanitárias que visam diminuir a contaminação do ambiente, incluindo a manutenção dos locais limpos, secos e divididos de acordo com a idade, divisão dos piquetes com pastejo rotacionado, limpeza constante de bebedouros e comedouros, isolamento e tratamento de animais que apresentem sinais clínicos e acompanhamento médico veterinário a fim de evitar o uso indiscriminado de fármacos. E uma outra maneira profilática é a exposição das fezes à luz solar, que sofre um processo de dessecação dos oocistos, reduzindo a contaminação ambiental com esses oocistos. E essas práticas são eficazes e devem ser empregadas principalmente aos animais que são criados em sistemas intensivos e semi-intensivos. Na imagem a gente observa as ovelhas em sistema intensivo de criação. Sobre o controle da coccidiose, em ovinos pode ser realizado através de medidas de higiene, redução de fatores estressantes e nutrição adequada. Temos também o uso de drogas anticoccidianas e coccidiostáticos, que agem impedindo o desenvolvimento do parasito, ou os coccicidas, que eliminam o parasito. Esses fármacos atuam em diferentes fases do ciclo de vida do protozoário, interrompendo o desenvolvimento de fases assexuadas, sexuadas ou de ambas. E entre os fármacos mais empregados para o controle de heimerose, temos as sulfonamidas, os compostos ionóforos e os derivados de benzeno acetonitrila, que podem ser utilizados de modo metafilático, terapêutico ou profilático. E deve-se conhecer sobre a relação entre o parasito e o hospedeiro, destacando principalmente os fatores de patogenicidade do agente e os imunológicos do hospedeiro. Na primeira imagem, observamos o uso de canzil para evitar que os animais entrem e defequem no alimento, e a segunda imagem observamos a limpeza das instalações.
O controle preventivo consiste em adicionar coccidiostáticos na água, no leite ou na ração, devendo ser administrado logo após a exposição dos animais aos oocistos esporulados, que é a forma infectante. E as drogas recomendadas para tal finalidade são as sulfonamidas, que atuam interferindo na estrutura celular dos estágios de desenvolvimento do parasito, e os antibióticos ionóforos, que atuam perturbando o fluxo normal de íons na membrana celular e promovem a morte dos coccídeos. Na imagem temos um exemplo de uma medicação da sulfonamida. E em relação ao controle e profilaxia terapêuticos, é recomendado o estabelecimento de um tratamento metafilático, utilizando dose única de tultrazuril, que está representado na imagem, e que age no período pré-patente da coccidiose, desde que após o tratamento, os animais sejam realocados para locais não contaminados com os oocistos. E esse tratamento visa reduzir a contaminação do ambiente por oocistos liberados nas fezes, evitando que haja uma reinfecção. Tendo em vista que o carbúnculo sintomático e a hemerose são algumas das principais doenças com potencial para afetar a produção e a produtividade de caprinos e ovinos, o manejo sanitário de qualidade, que visa diminuir as perdas econômicas na propriedade e a manutenção do bem-estar animal, é essencial. E o proprietário deve realizar o controle do rebanho com auxílio dessa técnica, a fim de identificar os sinais clínicos das doenças e auxiliar no diagnóstico, prevenção e tratamento. Esse foi o nosso trabalho, muito obrigada pela atenção, e na tela vocês têm os nossos contatos para eventuais dúvidas.